Salve, eu sou o Rafael, analista de conteúdo do Porquê. Eu sou Mauro, economista do Porquê. Eu me chamo Denise, sou produtora de conteúdo no Porquê. E você tá em mais um Guetonomia. Hoje a gente vai falar sobre mercado de trabalho. O que é o mercado de trabalho? E primeiro, acho que por que mercado? Tá. E qual que é a relação que tem com esse nome do mercado? A gente já falou aqui antes, né? O que é o mercado? O mercado é um lugar em que compradores e vendedores, não Sim. necessariamente um lugar físico, se encontram. Né? Sim. Então, você tem, nesse tipo de mercado de trabalho, você tem compradores e vendedores. Eu tenho trabalhadores que estão oferecendo a força de trabalho em troca São de os salário, vendedores. são os vendedores. E você tem compradores, que são as empresas que estão querendo contratar esses trabalhadores. Sim. Então o mercado de trabalho está conectando essas duas pontas. E a gente falou aqui no mercado tem preço, né? Então, por exemplo, você tem mercado de banana, você tem os compradores e vendedores de banana e aí tem o preço de banana que se dá pela interação deles. Sim. No mercado de trabalho é o salário que é o preço. É quanto que você está vendendo, você está recebendo e quanto que a empresa está pagando por isso. Então é o salário. E como que funciona esse movimento do mercado tá. de trabalho? Então, tem os movimentos de mercado que geram movimentos de preço. Então, tem a ver com as condições de oferta e procura de trabalho, né? Então, a gente pode ver isso no ciclo econômico. O que é o ciclo econômico? Quando a economia está bombando ou ela está pior, tá? Então, quando a economia está bombando, o mercado de trabalho está excelente, né? Tá? Você tem um monte de empresa querendo contratar. Aí, o que acontece? O salário sobe. Você tem escassez de trabalho, muita gente querendo contratar, aí aperta a escassez, o preço tem que subir. Então o salário sobe acima da inflação. Então o poder de compra dos trabalhadores aumenta, quando a economia está expandindo. E além disso, o desemprego cai, né? Tem muita contratação. Sim. E quando a economia está lá embaixo, está numa crise, por exemplo, que nem a gente teve recentemente, o mercado de trabalho é uma droga, né? Porque ninguém quer contratar. E, consequentemente, o salário cai também. Aí o salário cai ou ele cresce menos que a inflação, né? Então o poder de compra dos trabalhadores cai. E além disso, como tem menos contratação, o desemprego aumenta. A gente vê muito na televisão falando sobre o desemprego, né? Sobre essa taxa de desemprego. Que em geral é uma porcentagem, né? Você fala 12% ou 5%. O que é essa taxa de desemprego e como é medido esse desemprego? Nas estatísticas oficiais, no Brasil, todo mundo é assim, né? Com a taxa de desemprego. O Brasil não é diferente. Nas estatísticas oficiais, quem está participando do mercado de trabalho é quem está empregado, quem tem um emprego, ou quem é um empresário, um empregador, ou quem não tem emprego, mas está procurando. Tá? Quem não tem emprego e não está procurando, não está nessa conta. Então ele já sai da conta, tá? Então essa conta aí não vai bater no final de tudo. Não, ela não capta todas as condições do mercado de trabalho, mas é o jeito que se faz no mundo inteiro. Então busca se corrigir isso, colocando outras estatísticas, mas a taxa de desemprego é isso. Então, pega essas pessoas que estão no mercado de trabalho, que seriam quem está empregado e quem não está empregado, mas está procurando emprego. Qual que é a fração dessas pessoas que são os desempregados? Tá? Então, por exemplo, se eu falo que o desemprego é 10%, quer dizer que 10% dessas pessoas não têm emprego e estão procurando. Tá? Então, se o cara, por exemplo, não tem emprego, mas parou de procurar, ele sai da conta. Então, você vai ter situações, por exemplo, a economia está muito ruim. O mercado de trabalho está uma desgraça. Então, as pessoas procuram lá durante muito tempo. Aí, numa hora para outra, fala assim, não vou ficar procurando, gastando meu tempo, vou fazer outra coisa. Então as pessoas desencanam. A gente chama isso de desalento. Esses desalentados, eles não entram na conta. Tá? E mesmo pensando nessa lógica, dessa taxa de desemprego, como tem muita gente que não entra, também tem muita gente que não entra na taxa de pessoas empregadas. Porque são pessoas que estão trabalhando, vamos supor, em serviços informais. Não, mas aí depende de como que a pessoa responde. Se a pessoa responde que ela está trabalhando, o governo pergunta, o IBGE, no caso, pergunta se ela está trabalhando, ela entra na estatística como empregado. Independente se é formal ou informal. Depende. Aí eles perguntam se a pessoa tem carteira assinada ou não. Aí eles dividem entre formal e informal. Tá? Mas a estatística geral de desemprego pega os dois. Entendi. Tá? Então, por isso que não capta todas as condições de mercado de trabalho, porque tem gente que simplesmente desiste. E quando a economia está ruim, muito ruim, as pessoas passam muito tempo no desemprego. Então tem muitos dessa desistência que a gente chama de desalento. Mas tem estatísticas que buscam meio que complementar essa parte. A gente enxerga também quando a economia está muito ruim, isso subindo. Então se a gente olha só para a taxa de desemprego, às vezes ela engana mesmo.
E o seguro-desemprego? Isso é uma coisa super interessante, né? A gente fala em outros vídeos aqui de risco, sobre risco e seguro e tal, né? E o seguro-desemprego é isso, né? O governo vai lá e tira um pedacinho da renda de cada trabalhador, formal, né? Que ele consegue cobrar um imposto, todo mês, tá? Agora, se o cara fica desempregado, ele vai e ganha um dinheiro ali, tá? Então é isso, né? O que é o seguro? Um seguro de carro. Seguro de carro você vai lá, paga um pouquinho todo mês, para na eventualidade do seu carro ser roubado, ou você bater o carro, ele te cobre ali, você não tem uma perda tão grande. O seguro-desemprego é mais ou menos a mesma coisa, né? Se você paga um pouquinho por mês para o governo, agora se você perde o emprego, o governo vai lá te dar uma coisa para te segurar. Enquanto você procura... enquanto você procura uma nova oportunidade. É uma coisa super importante, né? Porque pro trabalhador, perda de emprego é um choque muito grande, né? Então, você diminuir essa incerteza, esse risco é uma coisa... É essencial, né? É essencial, é. Sim. Você acha que, por exemplo, essa diferença de salários, ela está relacionada também à desigualdade para além do mercado de trabalho? Claro, com certeza. Então, a gente falou, acho que toda essa discussão que a gente fez até aqui é falar como se fosse um salário só, né? O salário sobe, quando a economia está bem, ele cai, quando a economia não está bem. Isso, na verdade, é o salário médio, né? Agora que você olha para a distribuição dos salários, tem diferenças enormes, né? Tem gente que ganha muito, gente que ganha pouco. Então, não é um salário só, né? Então, tem gente que desenvolve o mesmo trabalho e ganha menos, né? É, isso. Então, tem bastante diferença aí, né? Então, a questão é entender por quê, né? Eu tenho alguns palpites do porquê. O primeiro de todos é a questão da educação. Sim, isso é super forte. Se o Rafael tem faculdade e eu não tenho, logo o salário dele vai aumentar e ele vai receber mais do que eu. Isso está claramente nos dados. Quem estuda mais ganha o salário mais alto. É muito forte. E no Brasil, que a desigualdade é grande, esse é um pedaço grande da desigualdade de salário. Né? Tem uma questão também muito importante, né, de ser ressaltada, que é a questão das mulheres ganharem menos, desenvolverem o mesmo trabalho. E ganharem menos do que os homens para fazer aquela mesma função. É verdade. Vamos falar primeiro de educação, né? Porque educação é uma coisa super marcante que você vê no dado, que quem estuda mais, em média, ganha mais. Então, assim, a questão é saber por quê. Em economia a gente tem algumas histórias para isso. Uma história é, quem estuda mais aprende mais coisa, né? Então, ele tem condição de desenvolver vários trabalhos. Certo? E aí desempenhar funções que são mais difíceis também, tem uma habilidade muito específica e aprendeu isso, sei lá, na faculdade. Então, tudo bem, né? Normal. O que a gente chama de capital humano, né? O que você acumulou ao longo da vida de conhecimento. Mas tem uma história também que tem a ver... Aí eles vão falar assim, tem algumas matérias que a gente estuda que parece meio inútil, né? Sim. Eu já pensei isso algumas vezes. Meus alunos sempre reclamam. Eu tenho que estudar esse monte de teoria aqui, a hora que eu trabalho no mercado de trabalho eu não uso nada disso. Tem um ramo da economia que julga que isso aí chama de sinalização, né? Às vezes a pessoa faz um curso muito difícil para mostrar para o empregador que essa pessoa consegue desempenhar tarefas difíceis. Não necessariamente mas topa desafios e vai desenvolver. Então esse é um outro lado da educação, servindo não como acumulação de conhecimento mesmo, mas como se fosse um sinal para o teu futuro empregador que você consegue encarar desafios grandes. Mas os empregadores se juntam e falam, bom... Pessoas que fazem esse tipo de faculdade são pessoas que... Não, eu acho que não se juntam. Eu acho que o mercado de trabalho não é uma coisa tão homogênea assim, né? As pessoas, o cara tem uma vaga de emprego, está buscando um determinado tipo de profissional e no mercado de trabalho tem diferentes profissionais que você não sabe direito. Você não sabe direito se aquela pessoa é um trabalhador que se esforça ou não, se topa desafios. Então, essa sinalização não é algo que está explícito. Não é mesmo. Então, se você vai numa entrevista de emprego, o empregador pergunta para você: você trabalha duro? Você vai vestir a camisa da empresa? Todo mundo vai falar que sim, né? Então precisa de outras informações para que sejam palpáveis. E esse tipo de informação pode ser útil. Tá? Então são esses dois canais que tem economia. Um é, de fato, você aprende coisas úteis para desempenhar a função. O outro fala assim, eu estou mostrando aqui que eu consigo encarar, fazer matérias difíceis, que se aparecer um outro desafio eu também topo. Entendi. E agora falando dessa diferença de salário entre homens e mulheres. Entre homens e mulheres isso é bem claro, então tem diversos países do mundo, você vê diferenças claras entre homens e mulheres e tem diferença de raça também, né? Negros ganham menos. Exatamente. E assim, mesmo depois de levar em conta outras diferenças, essas
coisas continuam aparecendo lá. Mesmo se eu tiver uma faculdade, Rafael também. Tem alguma coisa que é discriminação mesmo, né? E outra coisa que é uma coisa da nossa cultura, que espera-se que a mulher tome conta dos filhos, tá? Então, a hora que o empregador olha e fala assim, se o filho ficar doente, ela vai ter que levar no médico e eu não vou poder contar com ela para trabalhar longas horas. Então, essa é uma coisa que aparece nos dados, por exemplo, nos Estados Unidos, tem pesquisas disso. Então, essa é uma coisa assim da nossa cultura, né? Que é bem machista. Que é machista. Então, acho que o machismo ele se manifesta dessa forma ali e acaba prejudicando as mulheres. Porque o empregador olha para isso e fala, se o filho ficar doente, quem vai ter que levar no médico vai ser ela. O homem fala assim, não, eu tô aqui o tempo todo se você precisar. Então, como essa divisão não é igual em casa, isso acaba se refletindo no mercado de trabalho também, né? Verdade. E outra coisa é a questão racial. A questão racial também tem uma boa parte que é de preconceito mesmo, né? Então, a gente não consegue dizer direito, né? Porque no dado só aparece uma diferença. Então, a gente não sabe dizer para onde que ela está vindo. Você não sabe dizer se o empregador ele é racista ou não. Mas, por exemplo, tem experimentos de mercado de trabalho que economistas fazem de mandar currículos para empresas. Nos Estados Unidos isso é bem claro, porque os nomes das pessoas, eles indicam bem se a pessoa é negra ou não, né? E aí quando eles mandam esses currículos falsos para empresas e vê se a empresa vai responder, às vezes tem um currículo idêntico, tá? Só que tem o nome de uma pessoa que é claramente branca e uma pessoa que é claramente negra. A pessoa branca tem muito mais retorno. Essa pessoa falsa, tá? Porque ela não existe. Tem muito mais retorno de empregador. Isso aconteceu comigo, por exemplo, de eu mandar com o meu endereço, em vez de mandar Grajaú, que é o lugar onde eu moro, eu mandei Interlagos. Sim, Então, se eu mando Grajaú, eu não sou chamada. Se eu mando Interlagos, aí ele já é chamado. Então, Tem a questão dos currículos também, de você colocar foto. Então, se você coloca foto, você já não vai ser chamado porque você não faz o quê? O perfil da empresa, não é mesmo? Então, isso é uma coisa que assim, eu não consigo dizer que sim ou não, porque a gente não tem, a gente só sabe que existe uma diferença. Mas tem várias indicações que tem um pouco aí que é discriminação mesmo. Um pouco, bastante. Então, muito. Isso eu não sei dizer como economista, mas... Sim. Né? Uma outra coisa que é muito presente, assim, dentro do mercado de trabalho, eu acho que é a premissa, principalmente para o trabalhador, é o salário mínimo, né? O que delimita e o que é esse mínimo? Então, o mínimo é o seguinte, o governo fala assim, para as empresas, você não pode pagar salário abaixo de determinado valor, que hoje no Brasil é em torno de R$1.000. Sim. Aí tem uma discussão enorme dentro da economia para dizer se isso é uma coisa boa ou ruim, tá? Então, acho que o que a gente vai colocar aqui são os custos e benefícios disso, tá? Sim. Então, o salário mínimo é um valor que o governo diz, olha, a empresa não pode pagar abaixo dele para o trabalhador. Então, no Brasil está em torno de R$1.000 por mês. Sim. Todo ano o governo revisa esse valor. Tá? Então, tem uma discussão enorme em economia para saber se isso é bom ou ruim. Então, o que eu vou fazer aqui é passar quais são os custos e benefícios. Tá? Então, o que basicamente você faz? Fala, como eu estou pegando uma faixa de trabalhadores que ganham pouco, que são vulneráveis. Tá? Sim. Então, eu falo assim, eu estou protegendo esse pessoal, não estou deixando a empresa pagar um salário muito baixo. Por que o governo não vai e sobe cada vez mais o salário mínimo? Né? Qual que é a questão por trás disso? Por um lado, alguns trabalhadores começam a ganhar mais mesmo. Então, suponha que agora eu vou subir de 1.000 para 1.100, por exemplo. Foi promovido. Não, agora o cara que estava ganhando 1.000 antes, ele não pode ganhar mais agora. Não dá para ganhar menos que 1.100 agora. Sim. Então, eu vou ter que puxar ele, a empresa agora vai ter que pagar 1.100. Sim. Mas, cara, é ótimo, né? O problema é que eu não mexi na produtividade do trabalhador com o salário mínimo. Então, para as empresas, ele ficou mais caro. Sim. Então, pode ser que algumas empresas falem assim, agora não vale mais a pena eu contratar essa pessoa. Eu ter, 20 funcionários, agora eu vou ter só 15. Que isso. aí compensa o gasto que eu estou tendo a mais. Isso, porque eu não mexi na produtividade do trabalhador. Então, pode ser que isso aí tenha um impacto e alguns desses trabalhadores percam o emprego. Então, esse na verdade, é o trade-off por trás do aumento do salário mínimo. A minha opinião é a seguinte, acho que mexer um pouquinho ali, acho que não tem muito efeito. O problema é dar essas pancadas, né? Então, tem uma discussão no Brasil que o salário justo seria R$4.000. Já pensou? Mas se você subir desse tamanho, no efeito, provavelmente muita gente vai perder emprego. Então é isso, você tem ganhadores com salário mínimo, que pessoas que conseguem manter o emprego com salário mais alto, mas você tem potencialmente alguns perdedores, que é gente que perde emprego, porque para a empresa ficou caro. Eu acho que não é a política mais eficiente para ajudar esses trabalhadores. A política mais eficiente para ajudar os trabalhadores é aumentar a produtividade deles.
Tá? Porque aí você, ao mesmo tempo, a empresa consegue pagar mais e o cara é mais atrativo. Tá? Sim. Então é política de educação, de treinamento para ser mais eficiente. Para essa produção aumentar, para não só aumentar o valor. Porque é isso, porque a empresa também vê vantagem, né? Às vezes a gente vai ver por aí, tem o trabalhador é o bonzinho, a empresa é o má, mas assim, não é isso, tá todo mundo tentando fazer o melhor possível para você. Sim, mas a empresa está buscando o melhor para si, o trabalhador está buscando o melhor para si. Sim, mas eu acho que a questão aí, eu acho que é do salário mínimo. A gente querer, o trabalhador querer garantir uma qualidade de vida ali, sim. O básico, né? Sim. Desenvolvendo o mesmo trabalho que ele já desenvolve, trabalhando 8, 12, sei lá quantas horas por dia. Mas isso, verdade. Mas eu acho que no salário mínimo, por isso que eu acho, aumentar um pouquinho ali, acho que vai ter impacto quase nulo no emprego, e aí você consegue aumentar o salário. Mas se você aumentar demais, aí começa a ficar muito caro para as empresas. Né? Sim, tem aquela coisa também da inflação, que às vezes o salário sobe, a inflação acompanha, então esse aumento, de repente, mínimo que acontece anual, a gente acaba nem percebendo. Isso, mas assim, em geral o governo sobe acima da inflação o salário mínimo. Em geral. Pouco, sabe? Eu acho que as coisas... E os produtos estão aumentando de preço toda hora que a gente nem percebe que, tipo... Que na verdade que no final das contas o nosso poder de compra é o mesmo. Exatamente. Mas assim, se a gente olha para os dados recentes, assim, o governo tem consistentemente subido acima da inflação o salário mínimo. Lógico que é baixo. Sim. Eu concordo que é baixo. Mas assim, tá rolando. Mas não é uma coisa que esse poder de compra está caindo, não. É isso, galera. Se você entendeu ou se você ficou com alguma dúvida sobre o mercado de trabalho, deixe seu comentário aqui embaixo. Aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque toda semana tá rolando conteúdo novo. A gente se vê na próxima. Até já! Valeu, galera! Em um mercado há compradores e vendedores. No mercado de trabalho, vendedores são os trabalhadores e compradores são as empresas que querem contratar os serviços e o salário a preço humano. Pode pá.